O que o Barsi viu em IRB que talvez você ainda não tenha visto? Durante esse vídeo você vai saber os motivos os quais fizeram o Barsi se posicionar e se tornar agora um acionista do IRB. É importante ressaltar que este vídeo ele não contém recomendação de compra, venda ou manutenção de quaisquer ativos. Seja bem-vindo ao canal Prosperando com Ação. Meu nome é Jefferson Moraes, eu sou investidor do IRB desde o ano de 2019 e venho aumentando nos últimos tempos a minha posição consideravelmente. E o intuito deste vídeo, deste canal, é compartilhar com você os meus estudos estes, os quais eu tenho feito regularmente sobre renda variável. E no vídeo de hoje nós iremos falar e tratar sobre a reestruturação que o IRB tem passado há um pouco mais de um ano. As ações aqui vinculadas foram extraídas diretamente do site de RI do IRB. E abaixo deste vídeo, na descrição, você verá 3 links. Esses links, um deles a respeito, ele trata do call de conferência do resultado do segundo TRI de 2020. Você vai ter o segundo link a respeito dos slides também vinculados a essa apresentação. E por último, o resultado dos 5 primeiros meses do ano de 2021, onde nós iremos fazer essa comparação e descobrirmos se de fato essa recuperação ela tem ocorrido ou não. Assista ao vídeo até o final e tire as suas próprias conclusões se o que o Barsi fez faz sentido ou não. E para melhor compreensão, nós vamos dividir essa apresentação em 2 tópicos. A reestruturação da empresa quanto à governança corporativa e a reestruturação operacional, que é importante fazermos essa distinção para que a gente possa analisar o que era a empresa há um tempo atrás, há precisamente quase um ano, um pouco mais de um ano, e o que a empresa está se transformando nesse processo tão importante. Quanto à governança corporativa, no resultado do segundo TRI de 2020, a partir do minuto de 12 minutos e 20 segundos, o Cássio ele começa a explicar o porquê que tudo aquilo aconteceu, o porquê que aquelas fraudes elas foram possíveis, como que isso ocorreu dentro da empresa. E uma coisa que ele falou que muito me chamou a atenção é que não adianta você descobrir um problema, solucionar um problema, se você não criar mecanismos para que esse problema não se repita mais. E foi a primeira atitude do IRB. Nessa reestruturação, a primeira coisa que foi feita é isso. O IRB contratou uma consultoria especializada para criar mecanismos de proteção para que essa situação ocorrida com a antiga administração não venha a se repetir no futuro. E foi exatamente o que foi feito. A partir dos minutos os quais nós citamos agora, o Cássio ele deixou muito claro que a primeira atitude foi reformular o estatuto da companhia. De que maneira foi feita essa reformulação? Colocando todos os mecanismos possíveis de segurança para que isso não viesse a acontecer. Quais foram esses mecanismos de proteção? A primeira passo que eles tomaram foi repaginar o conselho. O Cássio ali, naquele momento, ele estava tanto como CEO e como presidente também do conselho administrativo da empresa. E ele trouxe para o conselho pessoas especialistas em cada área, mas não por só serem especialistas, é porque cada uma dessas pessoas especialistas na sua área iam formar o comitê. Foram criados 5 comitês de tomadas de decisão. Qual a importância desse comitê? É porque esses comitês eles ficam divididos dentro de cada tipo e cada forma de decisão tomada dentro da empresa. Que sem o aval desse comitê, aquela decisão tomada por alguém, ela não tem como ir para frente, ela não tem como prosperar. Mecanismo esse que é muito utilizado para você evitar que coisas como aconteceram há pouco tempo atrás no IRB venham acontecer novamente. E o Cássio, para completar essa parte da governança corporativa do IRB, que foi totalmente repaginada, aonde esses mecanismos de segurança tornaram a empresa do setor uma das mais seguras do mundo, o Cássio explicou por que essas fraudes foram possíveis. E muitos investidores perguntam, como que isso aconteceu? Porque a antiga administração do IRB, ela era
composta de 3 pessoas praticamente. 3 pessoas decidiam o rumo, o que o IRB ia fazer e o que o IRB ia deixar de fazer. Exatamente esse ponto do que nós estamos tratando agora está a partir de 13 minutos e 40 segundos e também no slide 3. E o Cássio disse que por essa concentração de poder, essa tomada de decisão em poucas mãos, quer queira ou não, colaborou para que tais pessoas, pudessem tomar determinadas atitudes, não visando o bem-estar da companhia, mas visando o seu próprio bem-estar. E sabemos que, além disso, tinha outras maneiras de serem remunerados que faziam com que eles, em detrimento ao bem-estar da empresa, eles tomassem decisões que ocasionaram toda essa dificuldade, todos esses problemas que o IRB vem passando. E outro ponto também importante para a gente analisar a reestruturação corporativa, que é o primeiro passo desse vídeo, foi o projeto de revisão de todos os controles internos de tomada de decisão. Todos os controles internos que o IRB tinha foram mudados. Hoje, para uma decisão ela ser validada dentro do IRB, ela tem que ser tomada por um conjunto de pessoas. E que depois desse conjunto de pessoas ainda passa por outros comitês específicos. Então hoje, para você conseguir, ou para alguém conseguir fazer o que seja 1/3 do que foi feito no passado, se torna praticamente impossível, dada a segurança corporativa, dada essa reestruturação, no caso da governança corporativa do IRB, que foi realizada ainda na gestão do Antônio Cássio, durante os 150 primeiros dias, quais eles estavam na frente da empresa. Passando a analisar a reestruturação operacional do IRB, é importante a gente falar que a partir dos 15 minutos e 30 segundos, o Cássio, no call de conferência do resultado do segundo TRI de 2020, ele começou a demonstrar, desenhar e explicar o que seria o novo IRB, como o novo IRB ia agir a partir dali. Porque aquele resultado ainda era resultado da antiga administração. E ele falou a respeito do projeto de re-underwrite. O re-underwrite nada mais é que a empresa abrir mão de faturamento bruto em prol de resultados. A empresa, sabemos que a companhia, o IRB, com a antiga administração, por motivos de tentar forçar um crescimento insustentável, ou até mesmo a gente pode falar de forma irresponsável, começaram a emitir inúmeros prêmios, principalmente no exterior, de forma que a empresa veio a sofrer muito com as margens ali desses contratos antigos. E o Cássio ele falou que a partir de então o IRB ia fazer uma limpeza, ia limpar todos os contratos que desagregavam, todos os contratos que eram maléficos para a empresa, ele ia descontinuá-los. E isso foi o que começou a ser feito a partir dali. Então esse projeto ele foi constituído por 3 momentos, que é o Clean, o Fix e o Grow, que seria, no caso, limpar, arrumar e crescer de forma sustentável. E é bom ressaltar que 2020 seria o limpar, 2021 seria o momento de arrumar a casa e 2022 de crescer. E repare que o Barsi, ele se posicionou agora, na metade do caminho. Ele se posicionou justamente agora, no momento de arrumação da empresa, no momento que a empresa está sendo arrumada. E é importante a gente falar a respeito deste momento específico da empresa, porque quando a apresentação ela continua e ela passa para o Werner, que é até então o vice-presidente financeiro e de RI do IRB, naquele exato momento, quando foi apresentado o resultado, por volta do minuto 39 e o slide 22, a gente pode perceber o que era o IRB ali. O IRB era uma empresa que não emitia mais tantos prêmios no Brasil e que o foco do IRB era emitir prêmio no exterior. E naquele resultado, o resumo do resultado do segundo TRI de 2020, que foi ainda da antiga gestão, o resultado do IRB foi que no Brasil ele teve uma diminuição de emissões de prêmios da ordem de 15% e já um crescimento
no exterior de 39,7%. Então guarde aí esses números que são importantíssimos para você entender de uma vez por todas o que seria a reestruturação que o Bassi tanto fala, que no caso nós tratamos da reestruturação no sentido de governança corporativa, e agora já estamos na reestruturação operacional. E esses eram os números do IRB. O IRB em 2020, ali no segundo tri, era uma empresa que estava crescendo 40% no exterior e diminuindo 15% no Brasil. E essa estratégia foi extremamente errada, tendo em vista que os contratos eram mal precificados, tendo em vista que não foi feito ali de fato a subscrição, que é o nome que se dá, que é o underwrite sem o R, né? Que o R é você rever mesmo, e o underwrite é importante também a gente falar, por causa que esses nomes nem todos ainda talvez tenham conhecimento sobre eles. É aquele momento em que o IRB senta, pega ali um contrato e vê se aquele contrato é vantajoso para ela ou não é, analisa o risco, e também isso serve para renovações de contratos. Então, quando o Werner estava falando, o Werner ele deixou bem claro essa tendência da empresa de emitir prêmios no exterior, e que nós já sabemos o resultado, né? Que foi extremamente equivocada essa visão da antiga administração, até porque ficou bem claro que eles pouco se importavam com a empresa mesmo, a companhia mesmo em si. Ali havia outros interesses em maquiar uma falsa expansão, uma expansão negativa para a empresa, para que atingisse determinadas métricas e assim conquistassem os seus bônus. Então, quando a gente parte para comparar o IRB do segundo TRI de 2020 com o IRB de agora, dos 5 meses deste ano, os primeiros 5 meses de 2021, guardados os números de 2020, do segundo TRI, que é a antiga gestão, toda hora eu estou frisando, né, onde o IRB ele teve uma queda de emissão de prêmios de 15% aqui no Brasil e no exterior um aumento de quase 40%, 39,7% para ser preciso. Nós vamos comparar agora com o resultado o resultado operacional dos 5 primeiros meses de 2021, que é justamente com a nova gestão, com a nova administração, né? E já neste ano de 2021, o IRB, por meio do boletim que ele solta mensalmente, né, nós temos esse resultado operacional todos os meses que se passaram até o mês de maio. E aí nós vemos realmente essa reestruturação sendo feita, porque agora o IRB está num caminho totalmente contrário, o turnaround, a mudança de direção, ela já é vista, ela já é percebida. Quando você pega o resultado do IRB dos 5 primeiros meses do ano de 2021, este ano, você vê que o IRB emitiu 19,21% a mais de prêmios aqui no Brasil, e no exterior diminuiu 27%. E nós sabemos que esses contratos que foram descontinuados no exterior são contratos que realmente não iam agregar nada positivo para a empresa. Pelo contrário, são contratos que iam realmente roubar as margens, né? Diminuir as margens do IRB. Então, quando a gente compara, que aí é isso, como que se compara um turnaround de uma empresa? É exatamente assim. A empresa ela vem a público, quando a empresa vem para fazer uma reestruturação, é porque as coisas não andam como deveriam andar. Ela vem ao mercado, divulga o que ela vai fazer e cabe ao investidor observar aquilo que foi prometido e comparar se com o passar do tempo aquilo tem sido executado. E é exatamente isso que ocorreu e que tem ocorrido com o IRB, né? O IRB fez e todas as promessas os quais ele foi fazendo, que ele foi cumprindo na data específica, como é agora. Nós estamos no ano de arrumar a casa e o IRB está arrumando a casa. E como a casa eu sei que ela está arrumada? Se você pega o resultado, crescendo a emissão de prêmios no exterior, como era o caso da antiga administração, e agora você vê o inverso, fica provado com números que o IRB de fato está conseguindo fazer o que o Bassi declarou há poucos dias, que é uma reestruturação sem precedentes. E me aprofundando naquilo que foi falado anteriormente, no minuto 52 do call de conferência, o Cássio ele traz o exemplo de 3 contratos que foram descontinuados. Contratos estes que, a princípio, já estavam negativos há, em média, 4 a 6 meses. E o Cássio, mais toda a administração da empresa, eles foram ver se era algo pontual, se era algo não recorrente. E para surpresa deles e também a nós, esses 3 contratos já estavam dando prejuízos há 29 meses. É isso mesmo que você ouviu.
29 meses, 3 contratos causaram um prejuízo da ordem de 600 milhões de reais. E quando você pega e faz um simples cálculo, que é diluir esses 600 milhões de reais de prejuízo em 29 meses, você chegaria à cifra de mais de 20 milhões de reais por mês de prejuízo. E, infelizmente, essa é a situação no qual a nova administração encontrou o IRB. E muitas pessoas desconhecem o quanto foram e quanto são prejudiciais esses contratos. Exemplo este citado, aonde que apenas 3 contratos eles causaram esse gigantesco prejuízo ao IRB durante 29 meses. É importante que o investidor, principalmente aquele que investe em empresas como o IRB, que é uma empresa que está passando por um momento de reestruturação, ele saiba diferenciar o valor do preço da ação, o valor de uma ação e do preço. Evidente que essa é a minha filosofia, né? E isso aqui eu tô colocando aqui o que eu penso. E lembrando que não é recomendação de compra e nem de venda de quaisquer ativos e nem manutenção. Mas nós percebemos que no momento de fragilidade, como é esse, o momento que foi o do IRB, principalmente no ano passado, o preço ele se destoa do valor. Para mim, preço é o que o fluxo me apresenta todos os dias, em vários momentos, em várias horas do dia, durante o pregão. É o fluxo do mercado. É o preço que o mercado ali está me dando. Mas o valor de IRB para mim não se confunde com esse preço. O valor de IRB para mim está no market share, está nas aplicações financeiras que cresceram assim vertiginosamente, está numa empresa que hoje em termos de ativo é muito mais robusta que o passado, no índice de solvência, no índice de liquidez regulatória, o setor o qual ela está inserido. Então, se a gente for enumerar aqui as coisas que eu levo em consideração, na minha opinião, nos meus estudos, para dar o valor em IRB, a gente vai ter que estender muito esse vídeo além do que se deve. Então, nesse momento, empresa de reestruturação tem que haver essa diferença. E nós sabemos o fluxo hoje que age sobre IRB. É um fluxo vendedor. E só a partir do momento que esse fluxo ele se transformar, virar para o outro lado, que seria o compra, que a gente talvez vai ver realmente esse valor do IRB ser traduzido no preço das ações. Muitos falam do IRB como se a companhia estivesse presa ao passado, parada no tempo. E por pensarem assim, acabam não analisando toda a reestruturação que vem sido executada em linha com o que foi traçado e acabam negligenciando e não percebendo as transformações às quais a empresa tem passado. É impossível, em apenas um vídeo, você tratar de todos os aspectos de uma reestruturação tão profunda e complexa que o IRB vem enfrentando. E esse é o primeiro vídeo do canal Prosperando com Ação, né? Espero que esse vídeo tenha agregado algo a você, e se agregou, quero convidar você a você se inscrever no canal, a você deixar os seus comentários, a você dar o like e também assinar o sino de notificação para que você não perca os próximos conteúdos, onde nós iremos aprofundar na renda variável e principalmente nas ações do IRB, nessa reestruturação que a empresa vem passando. Eu aguardo você e até o próximo vídeo.